Olá! Nesse vídeo, daremos continuidade à inserção de armaduras para o bloco e o cálice da fundação. Com a vista lateral do componente aberta, vamos inserir a armadura que abrange toda a seção do bloco. Para isso, vamos utilizar a ferramenta Diagonais, pois ela faz a leitura da geometria de forma instantânea. Ao selecionar a face para a qual deseja criar a geometria, todas as abas da armadura estarão selecionadas, indicando que todas elas serão criadas. No menu contextual, podemos desmarcar todas as abas, e com o Ctrl pressionado, podemos selecionar quais abas da armadura desejamos que sejam criadas. Após selecionar as abas desejadas, podemos clicar com o scroll do mouse para finalizar a inserção. O tecla automaticamente identifica a região a ser armada e insere as armaduras no formato definido. Clicando-se duas vezes sobre as barras inseridas, em seu painel de propriedades, vamos ajustar o tamanho para 12,5 e a quantidade de barras para 10. Clicar em Modificar para visualizar as alterações. Vamos alterar também a sua classe para a classe 4. Utilizando o mesmo método de inserção, com a ferramenta Diagonais, vamos inserir a armadura para a região superior do bloco. Definir a face para a qual deseja criar a geometria. Na barra contextual, desabilitar as abas. Selecionar as abas desejadas. E finalizar a inserção com o scroll do mouse. No painel de propriedades da armadura inserida, vamos ajustar o tamanho da barra para 8 e manter a quantidade de barras. Alterar também a classe para a classe 7. É importante verificar se as armaduras inferior e superior do bloco não estão se sobrepondo. Ao selecionar a armadura, na barra contextual, vamos novamente alterar a sua camada para a mesma camada da armadura inferior. Por um momento, as armaduras irão ficar sobrepostas, mas vamos ajustar os deslocamentos inicial e final para 3 e 5 centímetros, respectivamente. Com a ferramenta de modificação direta habilitada, selecionar a armadura para habilitar a barra de ferramentas do conjunto de barras. Vamos criar um gancho, utilizando a ferramenta Detalhe Final. Após ativar o comando, definir a posição da linha na região onde se deseja criar a dobra. Selecionar a linha referente à dobra, para ajustarmos suas propriedades. Em tipo de gancho, vamos escolher a opção Gancho Personalizado e definir o seu comprimento para 10 centímetros. Após os ajustes, podemos copiar essa armadura para o outro lado, espelhando-a. Selecionar a mediatriz e clicar em Copiar. Feito isso, finalizamos a inserção de armaduras nesta vista. Em Janela, vamos abrir a vista de topo. Para visualizarmos mais facilmente o cálice, podemos ocultar o bloco. Na aba Editar, em Objetos de Construção, vamos utilizar a ferramenta Linha para criar linhas de referência nas partes internas e externas do cálice. Primeiramente, vamos inserir um estribo de fora a fora. Na aba Armadura, vamos utilizar a ferramenta Diagonais. Podemos selecionar a face para a qual desejamos criar a armadura e pressionar o scroll do mouse, visto que desejamos criar todas as abas dessa geometria. Como o papel do estribo é fazer a amarração das demais armaduras, na barra contextual, vamos ajustar as camadas, de forma que o estribo seja posicionado na camada mais externa. No painel de propriedades do estribo, ajustar o número de barras para 7 e o tamanho para 10. Alterar também a classe para a classe 13. Com a ferramenta de modificação direta habilitada, para que a barra de ferramentas do conjunto de barras seja aberta, vamos inserir os ganchos utilizando a ferramenta Detalhe Final. Definir a posição da linha onde se deseja criar a dobra, de ambos os lados. Após isso,
Selecionando a linha para abrir a sua janela de propriedades. Ajustar o comprimento do gancho para 5 centímetros, em ambos os lados. Para a próxima armadura a ser inserida, em mais, vamos utilizar a ferramenta de inserção pontual e definir os pontos em um formato U, com base nas linhas de referência inseridas anteriormente. Pressionar o scroll do mouse para definir a geometria e selecionar a região a ser armada, que é do topo até a base do cálice. Para facilitar a visualização da armadura, vamos alterar a sua classe para a classe 6. Ajustar o tamanho para 6,3 e manter o número de barras. Em deslocamento inicial, definir o valor como 5 centímetros, para que as armaduras não fiquem sobrepostas. Feito isso de um lado, podemos copiar a armadura espelhando-a para o outro lado. Definir a mediatriz e clicar em copiar. Da mesma forma, vamos inserir a armadura no formato U, para as duas outras laterais do cálice. Para considerar o cobrimento na parte interna do bloco, podemos selecionar essa linha, referente à face do conjunto de barras, e ajustar o deslocamento adicional para -2,5. Copiar essa armadura, espelhando-a para o outro lado. Redesenhar a vista, para que o bloco seja mostrado novamente. Para finalizar a criação de armaduras no bloco, com a ferramenta Diagonais, vamos definir o estribo de amarração do bloco. Selecionar a face para a qual se deseja definir a geometria e pressionar o scroll do mouse para criar o estribo considerando todas as abas. Selecionando o estribo, na barra de ferramentas contextual, vamos movê-lo para a camada mais externa. No painel de propriedades, ajustar o tamanho das barras para 10 e a quantidade para 16. Com a ferramenta Detalhe Final, inserir o gancho em ambas as extremidades do bloco. Finalizando a armadura, podemos fechar as vistas abertas que foram criadas para o componente e copiar a armadura para os demais blocos que apresentem a mesma configuração. Então, fica como tarefa a cópia das armaduras para os demais blocos. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.